Vamos receber para a ministração dessa manhã, ele que é pastor da Igreja Evangélica Missões Brasa Viva, na cidade de Inocência, formado pela ETAD em Teologia Nível Básico, bacharel em Teologia pelo Instituto Gamaliel, aconselhamento pastoral e gestão emocional pela Academia de Pregadores. Receba com aplausos, com vocês, pastor Evandro Wellington. Deus seja louvado. Eu não sei o que é melhor, ministrar depois do pastor Isaac ou antes do apóstolo, mas ainda bem que é antes dele, né? Abra comigo, livro do profeta Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, também quero trazer um abraço da igreja Missões Brasa Viva da cidade de Inocência, a quem eu pastoreio e fui colocado essa incumbência, responsabilidade de cuidar do povo de Deus que ali está. Quantos acharam Ageu, capítulo de número 2? Somente o verso de número 9. Vamos ler o verso de número 8 também, amém? Diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós te louvamos mais uma vez e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, nesta manhã, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Senhor, a tua palavra já foi proclamada nesta manhã, Pai. Nós estamos muito bem alimentados, Senhor. Os louvores que a região aonde o Senhor habita, como diz a tua palavra, já foi ministrado nesta manhã, Pai. Nós estamos em um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso, Pai, eu peço mais uma vez, para que o Senhor fale conosco, na tua forma toda especial, e atinja o alvo para a qual a tua palavra é enviada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu tentei dormir essa noite, verdade. Na maioria das vezes eu consigo dormir, mas nesses últimos dias Deus tem tirado meu sono. No último sábado eu estive ministrando um acampamento e Deus não deixou fechar os olhos. E o pior de tudo é que Ele não me deu a palavra 5 minutos antes de eu pegar o microfone. E eu falei: Senhor, eu estou na tua dependência. E como é bom estar na dependência de Deus. O melhor lugar é viver e estar na dependência de Deus. Mas nesta madrugada foi diferente. A minha esposa também com insônia, preocupada comigo. Parecia que era ela que ia ministrar. E eu falava para ela: vai dormir. E ela falava: não, eu estou preocupada com você. Eu falei: fica tranquila, dessa vez está diferente. Por quê? Eu vou dar um trabalhinho para essa câmera aqui, que eu não consigo ficar parado. Porque dessa vez a palavra está sendo derramada do trono da graça muito antes. Com certeza tudo aquilo que Deus usou o pastor Isaac aqui para falar com o apóstolo é uma palavra direcionada do trono da graça. Eu não ia falar isso agora, eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu sou o pão lançado às águas, apóstolo.
Eu me lembro de um dia que eu cheguei na igreja apostólica lá em Três Lagoas fazendo uma visita, a convite do meu irmão Carlinhos ou Santiago. Nós nos conhecemos através de uma empresa, depois viramos amigos e irmãos em Cristo. E quando eu cheguei lá naquele ambiente, eu fugindo de tudo. Meu irmão, se tinha uma coisa que eu não queria saber era de igreja. Pastorear não queria, não, pastorear não, eu quero sentar ali para o céu, é isso que eu quero. Aí de repente, no meio do culto, lá atrás, escondidinho, o homem de Deus libera a palavra. E a palavra foi essa: Deus manda te dizer que a obra não acabou. Eu glorifico a Deus porque nós queremos muitas coisas, mas Deus sempre faz um plano e estabelece um plano muito diferente do que o nosso. E a palavra vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores, são melhores do que o nosso. Então aqui vai a primeira notícia para você que chegou aqui nesta manhã querendo parar, querendo desistir de tudo, querendo entregar os pontos. Deus está dizendo: não entregue. Eu não te chamei e não comecei a fazer obra na sua vida e não faço obras pela metade. A obra que eu começo, eu termino. A obra que eu começo, eu termino. A obra que eu começo, eu termino. Oh! É bem verdade que Deus sempre quis estabelecer um lugar físico, fixo, um lugar de adoração, aonde o seu nome era adorado, seria adorado e proclamado. Por várias vezes nós achamos dentro das escrituras sagradas Deus estabelecendo lugares, ambientes aonde ele seria adorado, aonde ele teria um relacionamento com a humanidade. No primeiro livro de Gênesis, o livro de Gênesis, o livro da criação, nós encontraremos Deus estabelecendo um ambiente. Mas antes de estabelecer este ambiente, ou melhor, quando ele gera um ambiente, organiza todas as coisas, ele coloca o homem dentro deste ambiente. Então entenda algo: primeiro Deus vai preparar o ambiente, para depois colocar você dentro do ambiente. Tem gente que quer entrar no propósito, na chamada, em lugares que Deus ainda não preparou. Mas eu vim aqui com uma palavra do céu para você. Ele vai preparar o ambiente, e depois que ele preparar o ambiente, ele vai te colocar dentro deste ambiente. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com o homem. Imagine isso, o próprio Deus descendo naquele ambiente. Eu acredito que era um ambiente como esse, um ambiente profético, um ambiente onde a nuvem, a glória de Deus se manifesta. Naquele ambiente Deus se relacionava com Adão, o primeiro. Mas o homem profissional em estragar tudo aquilo que Deus prepara, ele vai profanar, ele vai estragar o ambiente que Deus havia preparado, o ambiente do relacionamento. Mas entenda algo: antes do homem estragar aquele momento, aquele ambiente, Deus já havia preparado uma solução que seria pendurada na cruz do Calvário. Então, aleluia, não é o fim. Deus ainda tem, ele continuará tendo uma solução, um caminho em meio ao deserto, um caminho em meio ao mar. Deus ainda continua trabalhando e fazendo da mesma forma. Após Adão, nós encontraremos muitos outros homens adorando a Deus em vários ambientes.
Um desses homens é conhecido como o nosso pai na fé. Abraão, pai de multidões. Abraão, em todo lugar que ele chegava, ele levantava um altar de adoração. Mas teve um lugar que Abraão não levantou um altar: o Egito. E quando nós não levantamos um altar, ou seja, quando nós não consagramos esse altar, o ambiente, quando nós não colocamos Deus acima de tudo, com certeza nós sofreremos no ambiente que Deus não foi, aleluia, colocado no seu devido lugar. É por isso que tem muita gente sofrendo nas suas áreas emocionais. É por isso que tem muita gente sofrendo na sua área financeira. É por isso que tem muita gente sofrendo na sua área ministerial. Porque Deus não está no seu devido lugar. Mas a partir do momento que você colocar Deus no seu devido lugar, qual é o lugar, pastor? No centro. Aleluia, no centro. Ele permanece no centro. Ele precisa estar no centro. Capítulo de número 22. Deus vai olhar para este homem. E o Deus que fez a promessa, apóstolo, agora vai pedir a promessa. Como é duro quando Deus pede aquilo que tanto buscamos. Quando Deus pede aquilo que tanto pagamos um preço. Mas havia um porém. Deus estava pedindo o filho da promessa. Porque Abraão, aquele que era conhecido como amigo de Deus, o homem que levantava altares, quando Isaac nasce, ele não levanta um altar, mas ele faz um banquete. Agora, Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, eu preciso que você entenda, você é meu amigo. A promessa não pode se tornar maior do que aquele que promete. Isaac não pode ser maior do que o nosso relacionamento. Eu estou te esperando no mesmo lugar, e você sabe qual é o endereço, o altar da adoração. Eu ainda continuo no mesmo lugar, eu ainda continuo no mesmo ambiente, e eu estou te esperando lá. Você conhece o ambiente do relacionamento. Nesta manhã Deus está falando: eu estou te esperando. Não é em outro ambiente, eu não mudei, eu sou imutável. Eu estou te esperando no ambiente que você deixou há muito tempo. O ambiente da intimidade, o ambiente do relacionamento, o ambiente da adoração. Hoje Deus vai pegar muito crente aqui que deixou o ambiente da adoração e vai levar ele de volta para o ambiente da adoração. Quanto tempo faz que você não ora mais nas madrugadas, que você não paga mais um preço de jejum, oração, consagração, não entrega a Deus uma oferta? Ele está te esperando no mesmo ambiente, não é em outro lugar, é no mesmo ambiente. Deus não mudou, o endereço ainda continua sendo o mesmo, o padrão de relacionamento ainda continua sendo o mesmo. Vou repetir: o padrão de relacionamento ainda continua sendo o mesmo. Mandarau a subinaiagarau. Remandarau a sédia. Calabre a forque na yagai. Esse homem estava num nível tão alto, e de fato era amigo de Deus, que ele vai pegar o seu único filho, seu filho amado. Na verdade ele tinha dois, mas Deus pede um único filho amado. Aquilo era uma tipologia do Cristo que seria ofertado no Calvário. Deus está falando: eu quero um único. Senhor, mas não tem Ismael? Tem, mas eu quero um único. Por que o único, Deus? Eu não reconheço aquilo que está fora dos meus padrões. Isaac é o filho da promessa.
graça. Vocês tentaram gerar algo na carne, na esfera, na horizontal, mas eu gerei Isaac na vertical. Eu gerei Isaac, e eu vim aqui para dizer: eu quero aquele que foi gerado pelo céu. O amigo vai olhar e vai dizer: vai custar caro, mas eu vou entregar. Pega essa aqui agora. O altar não subtrai, o altar só multiplica. Já era para você estar correndo dentro dessa igreja. O altar não subtrai, o altar multiplica. Quando o amigo Abraão pegou Isaac, aleluia, e levou para aquele monte, ao invés do céu promover subtração na vida de Abraão, o céu promoveu multiplicação, o céu promoveu graça, o céu promoveu livramento, o céu promoveu relacionamento, o céu promoveu intimidade. Agora olhe para mim. Quem se aproxima do altar precisa trazer alguma coisa. Abraão trouxe algo para Deus. O que você trouxe essa manhã? Vou repetir mais uma vez. Abraão trouxe algo para Deus. O que você trouxe essa manhã? Depois de Abraão nós encontraremos Isaac adorando ao Senhor. Posteriormente, nós encontraremos alguém sendo um instrumento de libertação, que foi falado aqui esta manhã, para retirar o povo que foi escondido no Egito. Já viu isso? O Egito, um grande símbolo de tudo aquilo que é mundano, mas naquele local Deus preparou um ambiente para guardar o seu povo. Pega essa agora. Não é o lugar, mas é quem está com você. Cutuca essa pessoa que está ao seu lado, tira a paz dela e diga para ela: com quem você tem se relacionado? Naquele relacionamento, Deus vai promover a libertação do seu povo, mas entenda algo. Ele ainda não havia estabelecido na terra ainda, porque o projeto já estava no céu, já tinha sido gerado por Deus. Ele ainda não havia estabelecido o lugar de maneira física. Quando Moisés sai da terra do Egito, em direção à terra que manava leite e mel, o Senhor dá para ele um projeto que não nasceu no coração do homem, mas um projeto que nasceu no coração do próprio Deus. Ei, entenda algo, a igreja não é um projeto que nasceu no coração humano. A igreja é um projeto que nasceu no coração do próprio Deus. Então descansa o seu coração. É Deus que sustenta a igreja. É Deus que promove a igreja. É Deus, aleluia, que gera milagres, maravilhas, que promove aquilo que é necessário no meio da sua noiva. Aquieta o teu coração. Deus vai colocar um projeto no coração deste homem. Qual é o projeto, pastor? O tabernáculo. O tabernáculo de Moisés. Neste tabernáculo, Deus vai começar a organizar a maneira como
ele deveria ser cultuado. Então, entenda, existe uma maneira, existe um padrão. Nós precisamos entender qual é o padrão de Deus. O padrão de Deus, na maioria das vezes, não condiz com os nossos padrões. No padrão de Deus, ele coloca um projeto no coração de Moisés. Qual é o projeto, pastor? Moisés, você vai construir junto com homens capacitados, homens habilidosos no trabalho, homens que têm uma intimidade comigo. E eu vou construir o que, Senhor? Um tabernáculo. Porque vocês ainda precisam se movimentar em meio ao deserto. Então não pode ser um lugar fixo. Eu não vou colocar minha casa fixa em um deserto, mas vocês irão se movimentar em meio ao deserto. Todas as vezes que a nuvem se movimentava, o povo olhava para a nuvem e Moisés dava palavras de comando. Eles desmontavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo e começavam a caminhar em direção à nuvem, para onde ela ia. Não entendi ainda. Se a nuvem se movimentava para a direita, tinha culto. Se a nuvem se movimentava para a esquerda, tinha culto. Se ela ia para frente, tinha culto. Não importava o lugar do deserto que a nuvem estava, tinha culto. Não era porque o povo estava na prova, no deserto, na dificuldade, que o culto parava. O culto continuava em meio ao deserto, em meio à dificuldade. Então, aleluia, a palavra para nós esta manhã é essa: não importe aonde você esteja, o culto precisa continuar. O culto precisa continuar. No meio do culto, aleluia, a nuvem desce em cima, aleluia, da tampa da Arca da Aliança, e eu me relaciono com o meu povo, eu me relaciono com eles. Tá bom, Senhor, mas qual é o projeto? Moisés, você vai construir um altar de bronze. Para quê, Senhor? Neste altar de bronze, vocês irão, ou melhor, o sumo sacerdote, os sacerdotes irão oferecer um sacrifício. E o que isso significa, Senhor? É a troca de uma vida por outra vida. É a misericórdia, a minha graça sendo derramada sobre a vida de vocês. Senhor, mas a primeira mobília é o altar do sacrifício. Qual é o significado disso? Aponta para a cruz. O primeiro lugar que nós passamos não é outro lugar, senão a cruz do Calvário. A cruz simboliza que nós estamos cobertos pelo sangue, mas a cruz simboliza que nós aceitamos renunciarmos o nosso eu, as nossas vontades. Nós escolhemos a Cristo, a sua palavra. Ele está dizendo: antes de qualquer projeto, antes de qualquer chamada, antes de tudo, primeiro precisa ter sangue. Não tem chamada, não tem projeto se primeiro não ter sangue. Qual é a segunda mobília? É a pia de bronze. E o que simboliza a purificação? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos isso no batismo. Senhor, acabou por aqui? Não, ainda tem o átrio. Vocês irão passar pelo átrio, mas na entrada do tabernáculo, ou seja, a divisão entre o pátio e o santo, que era onde os sacerdotes iam, ou melhor, até onde eles poderiam ir. Lá dentro nós iremos encontrar do lado direito a mesa da preposição com os pães. Cristo vai falar no Novo Testamento: eu sou o pão da vida. Ele ainda continua sendo nosso alimento.
Ele ainda continua sendo o nosso sustento. Nós não precisamos de mais nada a não ser da sua palavra, a não ser do seu sustento, a não ser das suas misericórdias. Crente que passa pela mesa dos pães da preposição e come de Bíblia e come de palavra, não anda por aí pedindo oração como crentes mendigos da fé. Aonde tem revelação ele está atrás, aonde tem uma irmãzinha do coque ele está atrás. Se o pastor falar para ele uma coisa, ele não acredita, ele quer procurar uma segunda palavra. Mas eu venho nesta manhã te dizer que a palavra de Deus, ela ainda continua sendo soberana, ela ainda continua sendo pão, ela ainda continua sendo alimento. Que ele mandará o assébia, calabandará o aforquinaiaca. Tem pão nesta manhã, tem pão para você. Do lado esquerdo nós encontraremos o candelabro. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Agora entenda, uma mulher que havia perdido as dracmas, uma das dracmas, ela estava procurando aquilo que de mais valor ela havia perdido, e ela não perdeu fora da sua casa, ela perdeu dentro da casa. Quantos valores não são perdidos dentro de casa? Às vezes o respeito foi embora, a comunhão com o esposo foi embora, o momento de ensino, de relacionamento com os filhos foi embora. Mas aquela mulher, ela vai pegar a lamparina na sua casa, a lamparina que carregava azeite, aleluia, aleluia, e o pavio. Quando ela acende a lamparina e ela começa a procurar e a limpar diligentemente, ela achou aquilo que estava perdido. Tem muita coisa que é perdido dentro da casa, mas nesta manhã o Espírito Santo, ele está tocando no meio do seu coração para procurarmos diligentemente pelos valores que foram perdidos dentro de casa, o relacionamento que foi perdido dentro de casa. Esta é a manhã, mulher de Deus, que você vai achar o caminho da oração de volta. Esta é a manhã, homem de Deus, que você vai achar o caminho do pão de volta. Esta é a manhã que você vai sair daqui com um pavio aceso, mas cheio de azeite, porque lamparina sem azeite não fica acesa por muito tempo. Mas nesta manhã o Espírito de Deus, ele vai te encher, e você vai sair daqui cheio da palavra, cheio de poder, cheio do Espírito de Deus. No tabernáculo não faltava lamparina. Aonde a lamparina está acesa, aonde o candelabro está aceso, os valores não são perdidos. Ei, eu vou deixar o Espírito de Deus me levar. Samuel estava dentro do tabernáculo. Quando ele escuta alguém chamando o seu nome, ele está achando que é Eli. Aí a Bíblia vai dizer que na terceira vez ele responde, porque o mestre está ensinando ele. Aí a palavra diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Em nome de Jesus, levanta a mão como a minha, aleluia. A lâmpada não vai apagar na sua casa, o azeite não vai acabar na sua casa. Antes que a lâmpada se apague, Deus ainda continua procurando Samuel, Deus ainda continua procurando relacionamento, Deus ainda continua procurando alguém que possa ter intimidade com Ele. Do lado esquerdo nós encontraremos, vou correr, do lado esquerdo nós encontraremos
candelabro, e à frente nós encontraremos o altar do incenso. O altar do incenso falava sobre o relacionamento, as responsabilidades sacerdotal, mas também falava sobre a adoração. À frente do altar do incenso nós encontraremos o véu. E à frente do véu, aquilo que fazia separação entre o santo do santíssimo, nós encontraremos a arca da aliança dentro do santíssimo. Toda a estrutura do tabernáculo, ela foi construída segundo o padrão de Deus. E Deus não depositou esse padrão para outra pessoa, a não ser para Moisés. Então entenda algo aqui: enquanto houver um Moisés, Deus continuará confiando o seu padrão, confiando os seus projetos, confiando aquilo que é vontade celestial. Mas não adianta Josué achar que Deus vai passar por cima dos seus padrões e entregar o projeto nas mãos de Josué, porque ele não vai entregar. Moisés ainda continua sendo líder, Moisés ainda continua sendo profeta, Moisés ainda continua sendo o homem que Deus confiou o seu padrão, o seu projeto. Aleluia, é bom demais, glória a Deus. Oh. A madeira que foi usada para a construção da arca, das colunas, do tabernáculo de Moisés foi a madeira de acácia. A madeira de acácia, ela foi usada primeiro porque ela era de fácil acesso na região dos desertos do Sinai, mas também porque ela tinha uma resistência muito alta e ela era leve. Não adianta querer neste momento alcançar um projeto que ainda Deus não te deu, se no deserto você precisa de resistência e precisa de uma carga leve. Mas no meio daquele padrão, no meio daquele ambiente de relacionamento, o povo nunca viu Deus se manifestar da forma como ele se manifestou. Quando Moisés morre, ou melhor, antes de morrer, Deus olha para ele e diz: Moisés, você precisa deixar alguém que continue a sua caminhada. Eu acho interessante que enquanto Moisés saía da tenda, a Bíblia Sagrada diz que Josué permanecia nela aguardando. Enquanto o povo estava se corrompendo lá embaixo, Josué estava à parte, apóstolo. Aí Deus olha para Moisés e diz: eu preciso de alguém para dar continuidade. Quem é, Senhor? É Arão? Não. Quem é? É Miriam? Não. Quem é, Senhor? Escolhe Josué, porque ele tem o Espírito de Deus. Para dar continuidade no projeto, tem que seguir o padrão do céu. Qual é o padrão do céu, pastor? O padrão do relacionamento. Escolhe Josué, porque ele tem o Espírito de Deus. Senhor, mas eu achei que era o meu irmão. Não, é Josué. Escolhe ele, porque ele tem o Espírito de Deus. Josué vai dar continuidade. Josué é o elo entre o livro em que o Senhor se relacionava com o povo diretamente e o período em que o povo viveu suas maiores oscilações. Após Josué e ele não deixaram uma liderança, nós entraremos no livro de Juízes. 13 juízes foram levantados por Deus
para trazer um socorro, uma resposta para aquele povo. Mas nós nunca vimos um povo que oscilava tanto. Uma hora estava na igreja, outra hora estava no mundo, uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando a Baal, uma hora estava rendido, outra hora não estava. Aí, depois desse período, uma mulher que tinha o seu ventre fechado, por muito tempo buscando ao Senhor, ela vai entender algo, que não adiantava ela somente pedir por aquilo que ela queria, mas ela precisava entender qual era a vontade de Deus. Aí agora ela não vai pedir como das outras vezes, ela vai falar assim: Senhor, eu estou conjecturando agora, amém? Senhor, o sacerdócio está corrompido, mas eu quero abrir algo para o Senhor. E o que é? Se o Senhor me der um filho, eu darei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. Depois do processo de desmame, eu vou entregar ele na sua casa. Deus está lá de cima olhando e dizendo: era só isso que eu queria ouvir dos seus lábios. Quando ela entrega Samuel para o altar, a mulher que tinha madre fechada, aleluia, começa a ver a multiplicação no altar. Não é mais um filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos. Deus abençoou. O altar não subtrai, o altar multiplica. Não fique com medo de entregar no altar. O altar é o melhor lugar, o altar é o melhor ambiente. Após o período de Samuel, nós encontraremos um período em que a presença de Deus ela foi retirada, a arca foi levada. Samuel é a fechadura, a divisão. Um período antes da monarquia, ou seja, o período dos reis. Saul começa a governar sobre o povo de Israel. 40 anos Saul governa. Durante 40 anos nós não iremos achar Saul se relacionando com Deus, a não ser no momento em que ele recebe a oração e a unção do profeta. Ele se relaciona somente naquele instante. Nós não iremos encontrar Saul com uma vontade no seu coração, querendo trazer a arca de volta para dentro de Jerusalém. Mas quando Davi recebe a unção, Davi tem algo diferente. Primeiro, quando ele recebe a primeira unção, apóstolo, ele não vai reivindicar o reinado. Ele volta para o campo para fazer aquilo que ele estava fazendo antes. Havia uma grande unção sobre a vida de Davi, mas o trabalho dele naquele momento era desprezível. Cuidava das ovelhas malhadas, aquilo que era desvalorizado. Mas ele entendeu algo: o mesmo Deus que me encontrou no campo é o mesmo Deus que vai me encontrar novamente e me colocar no lugar para qual Ele me chamou e vocacionou. Então fique tranquilo, fique tranquila. O mesmo Deus que fez a promessa, o mesmo Deus que fez a chamada, Ele não errou e Ele não erra o endereço. A chamada, a unção, a palavra é para você. Ele te acha no campo, Ele te acha dentro da casa, Ele te acha no último lugar escondido, Ele te acha. Salmo 89.
49, verso de número 20, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai olhar para dentro de Jerusalém e vai dizer: achei o meu servo Davi e ungi com o meu santo óleo. Só acha quem está procurando, e o Deus que achou Davi naquele dia, Ele está nesta manhã profética da cidade de Taboado, e eu estou sentindo que o Deus que achou Davi, Ele te encontrou nesta manhã. O Deus que achou Davi, Ele te encontrou, Ele te encontrou, Ele te encontrou. Pode tentar ficar escondido, não adianta. Ele te encontrou nesta manhã, Ele te achou, Ele te achou. Davi tinha um projeto no seu coração. Existe ainda o tabernáculo de Davi, mas nós não iremos falar dele, rapidinho. Davi vai pegar o projeto que Deus colocou no seu coração e vai entregar para Salomão. Antes de morrer, ele olha para Salomão e diz: eu quero que você seja homem. Davi estava transmitindo algo. Ei, eu acertei em muitas coisas, mas também errei. Salomão, quando pega aquele projeto e ele começa a construir o templo conforme o projeto que Deus havia dado, quando ele termina, agora ele vai orar ao Senhor. Mas tem um detalhe: se você já gostava daquilo que Deus fazia na época do tabernáculo de Moisés, aguarde para aquilo que Deus ainda vai fazer no tabernáculo de Salomão. O padrão era o mesmo, Deus não mudou, mas o tamanho do tabernáculo agora é outro. Ei, eu estava com esta palavra guardada no meu coração quando você entregou. Eu falei: Deus está nesta palavra. O padrão ainda continua sendo o mesmo, mas a extensão, a proporção, o tamanho do projeto é muito maior do que o que você imagina. Aleluia! Em nome de Jesus eu quero liberar esta palavra como boca de Deus. Aquilo que Deus vai fazer neste novo tempo, neste novo tabernáculo, é muito maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Ele mandará o assé, calabandarobodo que amanará o assé. Aí, inauguração do templo. Salomão está falando com o Senhor quando de repente Deus começa a falar com ele no capítulo 7 de 2 Crônicas, verso de número 14 em diante. Olha só: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Naquele dia, tinha uns músicos igual esse aqui, apóstolo. Eu não sei se era Asaf que estava louvando, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o culto começou, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a glória do Senhor inundou aquele lugar.
na presença de Deus, não há como contermos a nossa estrutura humana limitada. Mas esse tabernáculo foi destruído. O povo foi levado para o cativeiro porque não ouviu a voz do Senhor. Aí, concluindo, quando eles retornam do cativeiro, Ageu, o profeta Ageu, está olhando para o coração daquele povo, está olhando para o semblante deles, olhando para a forma como o povo estava se comportando. A geração mais antiga olhava para o tabernáculo e dizia: não tem a mesma glória que a glória dos nossos dias. A geração mais nova que nasceu no cativeiro babilônico está olhando, se alegrando, porque não tiveram a mesma oportunidade que agora eles estão tendo. Enquanto a geração mais antiga olhava para os mistérios de Deus na casa e dizia: isso é coisa de menino, isso é coisa que passa. A geração mais nova olhava e dizia: eu não vi isso, eu não vivenciei isso, eu não sei o que é isso, vamos adorar. Aí Deus vai levantar o homem, profeta Ageu, para trazer uma palavra. Eu gosto muito disso, porque Deus usa os seus profetas. Ele olha para o povo desanimado, se esquecendo da casa de Deus, se importando com aquilo que era particular, as suas casas, se esquecendo dos cuidados da casa de Deus. Aí ele vai levantar a sua voz, e ele não vai entregar a chave de casa, ele não vai entregar a chave de carro. O que é que ele entrega, pastor? Ei, vocês estão preocupados com as glórias do antigo templo, aquilo que era externo, aquilo que tinha uma beleza exterior, mas eu venho com uma palavra de Deus para vocês. Deus ainda continua sendo o dono do ouro, o dono da prata. Que é isso, pastor? Se o templo anterior teve glória, porque Deus deu. Se nesse não teve ainda de forma externa, é porque Deus ainda não deu. Aí o povo olha e diz: acabou, pregador, acabou, profeta. Ele diz: não. Qual é a notícia? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você já estava rendido, entregue com a glória, com aquilo que Deus fez na primeira casa, se prepare, porque na última casa